Uma boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então vamos começar com uma leitura. Você já reparou que é um herói? O trabalho diário, as condições difíceis, a luta constante, tudo isso forma de você um herói. Então não desanime, porque os heróis superam as dificuldades com alegria. Jamais se irrite. Olhe para todos os bons olhos, com bons olhos, procurando distribuir a coragem e a alegria que habitam em você. Você é um herói, comporte-se como um. Então vamos fazer a nossa prece. Então vamos rogar a Deus nesse momento, ao nosso Pai Francisco, aos nossos amigos, nossos familiares, que o nosso mentor amigo nos inspire, que a gente tenha um bom entendimento, um bom proveito desse conteúdo da noite de hoje. Te pedimos o teu amparo, Senhor, a tua proteção, a tua luz, iluminando a todos aqueles que vão participar conosco nos seus lares, que possam receber o amparo. E nesse clima de paz e de harmonia, então damos início aos nossos estudos da noite de hoje, que assim seja. Assim seja. Então a gente vai iniciar um capítulo novo, o capítulo 10, né? Então nós vamos passar um videozinho, olhar aquele vídeo lá da Poeira das Estrelas. Não olhei ainda. Mas como? Botei lá, tudo arrumei, por que não olhou? Não deu ainda pra me olhar, eu até cliquei ele, mas não consegui olhar. Eu tô trabalhando demais agora, não tem mais tempo. Não, o vídeo dá pra mim olhar, né, enquanto eu faço, né? Mas eu não consegui, eu cliquei e não abriu nada. Tá, então nós vamos olhar o outro então daquele lá. Aquele lá é o episódio 8. Então quando a senhora puder, a senhora olha, né? Porque é interessante, é bom olhar. Eu vou ver se eu olho no outro. Esse aqui, então aquele lá era da formação do planeta. Esse aqui que nós vamos estudar hoje, o capítulo 10, que é Gênese Orgânica, a formação dos seres. Aí nós vamos então passar esse videozinho aqui, fazer um resumo disso. Aí o pessoal de casa não vai ver. Daí eu boto lá o vídeo pro pessoal acompanhar, eles vão escutar o áudio, né? O áudio vão acompanhar em casa. E aí depois eu passo o endereço, mas é só colocar lá no YouTube lá. Bota Poeira das Estrelas, parte 10. É um programa que passou no Fantástico, no ano de 2006, mais ou menos. Tu olhou aquele videozinho, aquele vídeo bem legal, né? Aí tem vários episódios. Aquele lá é o episódio 8, esse é o episódio 10 que fala dos seres vivos, ó. Para nós, por favor. É mesmo para olhar o vídeo. Vida é uma dessas coisas que é mais fácil identificar do que explicar. Até hoje, não existe uma definição única para a vida. Mas sabemos
sabemos que seres vivos interagem com o mundo à sua volta, absorvendo nutrientes e energia. Seres vivos crescem e se reproduzem. Ao se reproduzir, passam suas características de geração para geração. Características podem mudar acidentalmente. Essas mudanças são as mutações genéticas. São elas que permitem que seres vivos se adaptem a ambientes novos. Portanto, a vida está ligada à transformação e reprodução. Mas se olharmos à nossa volta e procurarmos pelo que existe de mais antigo na história da Terra, encontraremos matérias sem vida. Pedras são feitas de minerais, como o silício e o quartzo que compõem a areia da praia. Água é feita de hidrogênio e oxigênio. Nada disso é vivo. Como então que no passado distante, durante a infância da Terra, essa matéria se agrupou e veio a dar origem a seres vivos? Essa passagem do inanimado ao animado é o grande mistério da origem da vida. Frankenstein, clássico da literatura tantas vezes adaptado para o cinema, conta a história do médico louco que queria dar vida a um cadáver usando eletricidade. A ciência moderna mostrou que o Dr. Frankenstein não era tão louco assim. Um jovem americano da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, tentou reproduzir em laboratório as condições iniciais para a vida. Ele juntou compostos químicos que se acreditava existir na Terra primitiva com um ingrediente fundamental: eletricidade. O cientista é Stanley Miller, hoje com 76 anos e muita dificuldade para falar por causa das sequelas de um derrame. E este é o laboratório em que ele entrou para a história da ciência. What did you put inside? Pergunta ao Dr. Miller o que ele pôs dentro dos tubos que simulavam a atmosfera primitiva da Terra. Ele me conta que misturou água, hidrogênio, amônia, gás metano e gás carbônico. Era o que existia em abundância nos primórdios do nosso planeta. Apenas matéria inorgânica. Stanley Miller imaginou um mundo primitivo com tempestades elétricas constantes. Por isso, aplicou uma corrente elétrica à sua mistura. O resultado da experiência foi surpreendente. And what did you find? A corrente elétrica fez com que os compostos se reagrupassem, dando origem a aminoácidos. Aminoácidos são compostos essenciais que existem em todos os seres vivos. 22 aminoácidos compõem a matéria-prima da vida, o código da vida, presente em cada célula de cada ser vivo, o DNA. Com essa experiência, Stanley Miller demonstrou que é possível no laboratório formar as moléculas que compõem todos os seres vivos. O químico inglês Leslie Orgel, do Instituto Salk, também em San Diego, é um dos maiores especialistas do mundo na origem da vida. Uma coisa que sabemos com razoável certeza é que a idade da Terra é de cerca de 4,5 bilhões de anos. E que as primeiras formas de vida surgiram 1 bilhão de anos depois. Eram organismos primitivos, não muito diferentes das bactérias que conhecemos hoje. A grande pergunta que ainda não conseguimos responder: os aminoácidos, as substâncias essenciais, conseguiram se agrupar em moléculas cada vez mais complexas e maiores, até chegar à vida. Para entender essa pergunta, pense nas letras do alfabeto. Se você apenas juntar letras, de qualquer maneira, uma depois da outra, dificilmente sai alguma palavra compreensível. Somente letras na ordem correta formam palavras com significados claros. Com
explicavam a evolução biológica foi o mesmo. Leslie Orgel diz que a única explicação para como os seres vivos mais primitivos foram se aperfeiçoando é a teoria da evolução das espécies, de Darwin. Segundo Charles Darwin, naturalista inglês do século XIX, organismos vivos são capazes de se adaptar ao meio que vivem e de transmitir essas características aperfeiçoadas a seus Cabe descendentes. no ovo, hein? Mas Leslie Orgel admite que ainda falta uma peça do quebra-cabeças. Para tudo fazer sentido, diz ele, é preciso que moléculas primitivas tenham adquirido, em algum momento, a capacidade de se reproduzir. Ou seja, é preciso que exista vida. E como surgiu essa primeira fagulha de vida é um grande mistério. Um cientista sueco chamado Svante Arrhenius, ganhador do Nobel de Química de 1903, propôs uma teoria audaciosa de que a vida teria chegado na Terra de carona. Segundo ele, micro-organismos primitivos teriam vindo de outros lugares do universo a bordo de asteroides e aqui na Terra teriam encontrado as condições ideais para se desenvolver. Esse é o conceito de panspermia. A palavra significa vida em todo o cosmos. Na própria Universidade de San Diego, me encontro com o químico Gustav Arrhenius, neto do cientista que propôs a ideia de panspermia. Ele lembra que no começo do século passado, a ciência acreditava que o universo era eterno. Era natural que se pensasse o mesmo da existência da vida. É por isso que o avô dele sugeriu essa ideia de que a vida poderia se propagar pelo universo. Hoje, o neto Gustav Arrhenius aposta numa teoria diferente. Para ele, a vida pode perfeitamente ter surgido no nosso planeta, mas não no mar, como os cientistas acreditam, e sim em pequenas poças, nas rochas ou no barro. Dessa forma, a água, substância essencial para a vida, estaria presente na quantidade ideal, sem diluir os nutrientes essenciais para a formação dos primeiros seres vivos. Pergunto a Stanley Miller o que ele acha. Se a primeira fagulha de vida começou na Terra ou veio de fora, a bordo de meteorito. Tenho certeza de que começou aqui, afirma ele. De qualquer modo, se veio de fora, como é que a vida começou lá fora? Boa pergunta. Estamos cada vez mais próximos de uma resposta sobre a origem da vida. Ou talvez parte dela. Porque talvez ela se esconda em algum canto do universo. Afinal de contas, a Terra não é o único planeta onde a vida pode ter nascido. Mas para descobrir, precisamos explorar o espaço. No próximo domingo, vamos ao Havaí subir a montanha onde ficam os maiores telescópios da Terra. Aqui vamos conhecer os cientistas que estão descobrindo os limites do universo. Acabou já? É um vídeo, videozinhos curtos de 8, 10 minutos. Então a gente nesse videozinho aí tava meio baixo um pouco, mas aí é bom olhar em casa direitinho, com calma, né? Olha, daí eu vou ver se eu boto, já vou botar o episódio 8 de novo e o 10. Daí pra olhar, daí quem quiser se aprofundar mais, porque esses capítulos aqui, o 7, o 8, o 9 e esse 10 aqui são bastante ciência, né? E esse aqui também, a gênese orgânica do capítulo 10, a gente vai fazer um resumo com esse vídeo, porque ele fala muito de química também, né? Daí então não vamos se aprofundar muito nessas questões científicas, que daí a gente vai
né? Não é o nosso Não é o objetivo, objetivo. né? E daí quem quer se aprofundar mais na internet tem bastante recurso. Esse aí é um deles, né? Assista quem quiser o Poeira das Estrelas, tem vários episódios, ele fala sobre o Sol, os planetas, formação da Terra, esse aí dos seres vivos. Mas aí fica uma incógnita, né? Porque ali um tem a tese de que os seres orgânicos vieram de um asteroide, né? Algumas teses que ou começou do oceano, começou da água, né? No caso os oceanos. Aí então aí perguntaram para aquele doutor, ele disse que que começou aqui na Terra, né? Que a dúvida veio de fora ou começou aqui? Eles não, começou aqui. E o que a doutrina espírita nos diz sobre isso, né? Nós vamos ver aqui agora, eu trouxe um livrinho que é bem interessante do Emmanuel, o livro A Caminho da Luz, ó, de Francisco Cândido Xavier, editora da FEB. Nós vamos ver aqui, ó, tem um capítulo, que até eu vendo esse vídeo tudo, mas não querendo se aprofundar muito nessas questões científicas, mas é bem interessante esse livro A Caminho da Luz, que ele tem aqui a Gênese planetária, e que vai nos ajudar bastante também quando estudar o livro Gênesis. Ali fala a comunidade dos espíritos puros, a ciência de todos os tempos, os primeiros tempos do orbe terrestre, a criação da Lua, ou seja, ele está então fazendo um aperfeiçoamento daquilo que já tem na Gênese de Kardec, né? Aí ele novamente traz a solidificação da matéria. Aí tem no capítulo 2 tem a vida organizada. Vamos ver que tem o subitem, os primeiros habitantes da Terra. Vamos ver aqui no 25. Vamos ver o que diz lá. São textos assim curtos. Dá para ler também o primeiro, ó, as construções celulares, ó, vamos ver. Emmanuel diz o seguinte: sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais, como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando, nos dias primeiros, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. E por isso que em todos os tempos, a beleza junto à ordem constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Então, já aqui numa visão espiritual, né, Emmanuel nos traz que essas construções celulares aí foi tudo elaborado pelo próprio Cristo, que é no caso o nosso mestre, né, que foi o organizador, né, o co-criador do planeta, né? E junto, como diz aqui, junto com uma pleide de espíritos que trabalharam junto, né, para organizar essa beleza do nosso planeta. Então, como diz aqui, né, os fluidos da vida foram manipulados, ó, de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta. Então foi manipulação de fluidos, né, e essa formação dessas primeiras células, aí, começando essa formação da beleza do planeta, né? Através desses construtores, né, uma pleide de espíritos, né, sobre a orientação do Cristo, essa cocriação do planeta, dos seres também, né? Aí depois, continuando, ó, tem um outro subtítulo: os primeiros habitantes da Terra.
Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. Então aqui ele está dizendo aqui que lá no início então havia essa camada de matéria como se fosse gelatinosa, né, sobre a terra, envolvendo todo o orbe em seus mais íntimos contornos. Né. E essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria sem forma definida cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Viu? Então aqui fala do protoplasma, que foi o embrião de todas as organizações do globo. E se essa matéria sem forma definida, né, ela cobria a crosta solidificada do planeta. Então é interessante que a gente viu aquele videozinho lá mostrando como é que isso foi solidificando, né? Que a Terra se esquentava, daí se esfriava, né? E aquele esfriamento com contato com a água solidificava a Terra, virando rocha, né? E aí que está dizendo então esse protoplasma, né? Que então ficou sobre essa rocha, né, solidificada, cobrindo o planeta. Em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando as primeiras manifestações dos seres vivos. Então depois que foi formada a crosta terrestre, né, solidificada, então tinha essa forma protoplasma, né, gelatinosa, dando a primeira formação dos seres. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Viu? Então aqui está dizendo, os primeiros habitantes então foram as células albuminoides, as amebas. E as amebas, no caso, elas começaram a se desenvolver e se multiplicar, né, prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Ou seja, então mostra aqui que os primeiros seres começaram no oceano. Viu que interessante? Ali estava no videozinho, ali estava dizendo, mas estava dizendo que não poderia começar no oceano, na água, né? Que ia começar na própria terra, né? Aqui está dizendo que começou com as amebas, ó. Sim, no oceano, mostraram aquelas águas-vivas, né? Que dizem que eles são pedradão, assim. Não é a mesma coisa, não é? Mostraram o bicho do mar, assim, né? Não é a mesma coisa que água-viva, essas amebas aí é outra coisa, né? É uma forma estranha, assim, né? E é microscópico, assim, não é? Tem até uns desenhos, parece umas cobras, assim, uns troços meio. E aí então diz assim, com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Antes das grandes vegetações. Então esse entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal, antes das grandes vegetações. Esses seres rudimentares somente se revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Então a única coisa que ele tinha era o tato, né? Ou seja, de se tocar, de sentir as coisas, né? Esse foi um dos primeiros sentidos. Ele tem várias perninhas, não tem? E que aperfeiçoou outros, né? Outros, e que aí então deu o aperfeiçoamento dos organismos superiores.
Interessante, né? A gente saber um pouco sobre isso. E é uns textos bem curtos que Emmanuel traz, né? E que vai e que dá uma explicação bem boa para nós à luz da doutrina espírita, né? Porque é interessante o videozinho, nós ver o que a ciência nos traz, né? E esse vídeo foi em torno de 2006, então já tem mais de 10 anos, né? Então com certeza a ciência nesses 10 anos já evoluiu mais ainda, né? Então é o que a gente tem ali, que a gente trouxe esse vídeo. E esse livro A Caminho da Luz também, que já é um livro já do século XX, que Emmanuel traz, né? E já traz uma visão do mundo espiritual. Que tá olhando pra fora. Não, eu não olhei aqui o vídeo. Não olhei o vídeo. Aqui tem outro, vamos ver aqui, a elaboração paciente das formas. Dá para nós ler um pouquinho, são curtinho. A elaboração paciente das formas. Ó. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Viu? Então tudo vem, esse projeto vem tudo do plano espiritual, né? Para a Terra, né? Então ali no caso estava dizendo que a vida, né, a vida material que veio de um cometa, veio de outros planetas, sabe de onde que veio? Ele disse que não, começou aqui, sim, começou aqui, mas o projeto da onde que vem é do mundo espiritual, né? Que é a nossa verdadeira casa. Então tudo vem de lá, que é uma cópia mal feita de lá, né? Então já tem todo o projeto, já está todo pronto, ele só vem, né, como engenheiros siderais, né, o Cristo Cósmico, ele vem e põe em prática aquela planta que já está elaborado o projeto, né? Então ele vem e bota e coloca em execução a obra. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus no serviço da elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e após eles formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres. Então aqui a gente vê o desenvolvimento, né? Então que eles colocam, né, em execução o projeto e aí então eles vão começar a dar forma, né, esse projeto, né? Eles começam a se desenvolver. Aqui como diz assim, milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus no serviço da elaboração paciente das formas, né? Milhares de anos, hein? E no princípio coordenam os elementos da nutrição, né? Você desenvolvendo ali o organismo ali para ele se alimentar, né, se desenvolver, né? Depois o coração, os brônquios são conquistados e após eles formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam também, definindo-se nos seres. Interessante, né? Aí tem um outro subtítulo, as formas intermediárias da natureza. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo,
delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos, surgindo desse modo as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes prolíficas da vida. Então depois do oceano já começa a desenvolver a vida terrestre, né? Bom, os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Então ali já a vida na terra já começa eles, né, sair dos mares, né, da vida oceânica para começar na terrestre. Os primeiros crustáceos, né? Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Ó. Então ali que eles já começam, então já vejam que é uma coisa gradativa, né? Começa lá com as amêias, vai se desenvolvendo, né? Os órgãos vão aperfeiçoando, e tudo sob a égide dos espíritos superiores, né? Espíritos crísticos ali que estão controlando isso tudo, né? Desenvolvendo, né? E aí então eles saem, vão se desenvolvendo e já sai do mar e já vai para lugares lodosos, né? Ou seja, ainda tem uma certa quantidade de água, de umidade, né? Mas já começa já os seus primeiros passos já saindo do mar, indo para a terra firme, né? Com os batráquios, né? Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmesuradas, as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. Então depois já começa a se desenvolver as vegetações daí sobre a terra firme ali já, né? Já está formado. Tranquilo? Já dá para nós aclarar melhor, né? Como é que funciona, como é que começou isso aí tudo, né? Dá uma boa, sim, já uma luz para nós sair um pouco da ciência, mas ele já explica pelo menos como começou, aonde, né? Com quem, né? Quem é que elaborou isso tudo, né? Isso tudo é uma coisa que já nos ajuda muito, né? Tem um outro subtítulo, ó, vamos ver aqui, os ensaios assombrosos. Ó. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Entendeu? Então foram se desenvolvendo com aqueles batracos no lodo, aí foi para aí passou para os répteis ali, né? Vivendo sobre as vegetação, sobre a terra firme. E aí então dando ensaios monstruosos, né? Surgindo então os dinossauros, né? Aqueles monstros gigantescos que existiu entre nós, né? Nas eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada, no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos, o laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje de modo geral a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhe foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, aguardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas.
Não fala como que eles desapareceram? Não, aqui não. Como desapareceu, não. Vamos ver aqui. Segundo a ciência diz que foi um meteoro, né? Outros dizem que foi a própria transformação, né? Como diz aqui, que a gente viu que vai evoluindo, né? Assim como tudo foi evoluindo, aquelas primeiras formas, até chegar aquelas formas monstruosas. Eles que desapareceram? Daí ficou só sim, eles acabaram morrendo, né? Eles morreram e ficou, como diz aqui, ficou, né, a testemunha dos fósseis, né? Que a gente tem a prova que realmente existiu essas feras, né? Os dinossauros. Vamos ver aqui. Vai desenvolver esses lagartos, tem pelo. Então aqui já explicou bastante, né? Bastante coisa, né? Claro que não é uma coisa do dia para a noite, né? Imagina que diz ali, milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus no serviço da elaboração paciente das formas, né? Aqui eles foram dando mais ou menos as etapas, como foi no início, né? Mas tudo sobre uma égide desses benfeitores, desses espíritos superiores que foram controlando, dando forma, como diz aqui, aperfeiçoando, né? Tudo sendo controlado por ele no momento certo. Foi se desenvolvendo também o próprio clima, né? O ambiente, né? Como diz lá no início, era um ambiente muito vaporoso ainda, né? Então tinha que ser tipo de seres que, né? Um tipo de forma para viver naquele ambiente, né? Nós, por exemplo, hoje não ia conseguir num ambiente vaporoso, né? Ele não ia conseguir, a nossa forma de vida não ia conseguir viver. E aí então foi se aperfeiçoando, aí saiu das amebas, saiu do mar, né? Foi os batracos indo pro lodo, aí passou para os répteis foram se desenvolvendo, né? Se tornaram gigantescos, né? Sim. E aí a temperatura, o clima, tudo, né? Foi modificando. E aí provavelmente foi dando lugar a outros seres, né? Outros seres que já a própria temperatura tinha naquela época os dinossauros, o tipo de alimentação, daí como foi modificando, eles foram morrendo, né? Que uns dizem que foi um meteoro, né? Só pesquisando, né? Fazendo uma pesquisa, quem quisesse aprofundar mais para saber, né? O que aconteceu, tem várias teses. Aqui não diz, né? Diz que chegou ali, que nos comprova hoje que realmente existiu, né? Através dos fósseis, né? Então deu uma grande luz mesmo, esse livro, A Caminho da Luz, para nós, né? Nos ajudou bastante, porque aqui, como diz aqui nessa gênese orgânica, aqui é muita ciência, e principalmente nessa gênese orgânica tem muita química, né? Então não é o nosso objetivo, daí a gente vai, quem quiser se aprofundar, né? Pesquise mais, né? A gente trouxe uma ideia que nos ajudou bastante, esse livro de Emmanuel aí também. Então nós vamos agora, uma outra coisa importante que nós vamos tirar daqui de lição, muito importante para nós espíritas, é esse subtítulo aí, que é o princípio vital. Deixa eu só ver se eu encontro ele aqui, achei ele. Nós vamos ler ele para nós entender, porque a partir então como foi criado esses seres, e a gente sabe que todo ser orgânico, né, vivo, a gente sabe, nós que a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que é necessário que haja um princípio vital, né, para que dê vida a essa forma, né? Então nós vamos ler essa parte aí para nos ajudar mais, né? Nós fortalecer esse princípio vital, que é muito importante. Então vocês podem ler, aí a gente acompanha aqui. Ao afirmarmos que as plantas e os animais são formados nos mesmos elementos que constituem os minerais, é preciso entender que estamos falando no sentido exclusivamente material. Também aqui estamos tratando apenas do corpo. Sem falar no princípio inteligente, que é uma questão à parte. Existe na matéria orgânica um princípio especial, imperceptível, e que ainda não pôde ser definido. É o princípio vital. Esse princípio, ativo no ser vivo, é extinto no ser morto.
mas nem por isso deixa de dar à substância as propriedades características que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos compostos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos, mas jamais conseguiu reconstituir sequer uma folha morta, o que prova que há na matéria orgânica alguma coisa que não existe nos compostos inorgânicos. Então é interessante, né? Porque então tem esse... Então a ciência, ela estuda, né? Essa questão dos seres orgânicos, mas aqui tem esse princípio, né? Sem se falar, tem um princípio inteligente, né? Que é uma questão à parte, mas existe ainda então o princípio vital. E esse princípio ativo no ser vivo é extinto no ser morto. Sim. Então quem tem, ou seja, o ser orgânico que está vivo, ele tem esse princípio vital, né, que dá a vida. Sem ele, daí se dá a morte, né? Fica extinto esse princípio da morte. Eles tentam reviver as coisas e não conseguem, né? Dão choque, dão tudo, mas é que falta essa coisa que eles não E é interessante até naquele vídeo que a gente olhou que fala do Frankenstein, né? Que é uma experiência que aquele doutor maluco lá queria fazer com que um morto, né? Montou várias partes de um morto lá para reviver, né? Tirou vários pedaços. De um choque, coisa lá, né? Que ele fez uma câmera lá e dava um choque lá. E aí fazia a vida, mas a gente sabe que é ficção científica, né? É uma questão assim de curiosidade, assim, de ficção, né? Mas para nós a gente sabe então que para ter vida é necessário que haja esse princípio vital, né? Senão não tem vida, né? Pode dar choque, fazer o que quiser, pode fazer ritual, tudo, né? Da vida que não vai. Não adianta depois de terminar. E aí diz assim, a química que decompõe e recompõe a maior parte dos compostos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos, mas jamais conseguiu reconstituir sequer uma folha morta. A ciência, a parte da química, né? Então eles não conseguem fazer com que a química faça reviver algo, né? Pode sim fazer com que faça decomposição, né? De orgânicos e inorgânicos, mas não fazer tornar a vida, né? Fazer viver. Isso é interessante. E então a ciência tem essas teses, mas ela não sabe o que gera a vida, né? Por que extingue a vida, o que é que funciona. Então nós estudando o espiritismo, a gente sabe que é muito mais além da ciência, né? Que a ciência não conseguiu ainda se aprofundar, chegar a esse ponto, né? De entender essas questões, né? Do princípio inteligente, que é o espírito, né? Que é a inteligência, né? Que a gente tem através do espírito, e esse princípio vital que gera, que dá a vida física, né? Para a gente poder viver. Então diz aqui, o que prova que há na matéria orgânica alguma coisa que não existe nos compostos inorgânicos. Os inorgânicos não têm o princípio vital, né? Que daí não tem vida, né? Mas aquele que já tem um organismo, ele tem uma vida física, então ele tem esse princípio vital, né? Então vamos lá para o item 17. Será que o princípio vital é algo distinto, que tem uma existência própria? Ou então, para reentrar no sistema da unidade do elemento gerador, é apenas um estado particular? Uma das modificações do fluido cósmico universal é que se toma o princípio da vida, como se torna luz, fogo, calor ou eletricidade? É nisto o último sentido que a questão é resolvida, pelas comunicações reduzidas acima. Capítulo 6, Astronomia Geral. Porém, qualquer que seja a opinião que se faça sobre a natureza do princípio vital, ele existe
Uma vez que observamos os seus efeitos, pode-se, portanto, admitir logicamente que os seres orgânicos, ao se formarem, assimilam o princípio vital que era necessário à luz, a sua destinação, ou se preferirem que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito da combinação dos elementos, assim como se vê sob o domínio de certas circunstâncias, surge o calor, a luz e a eletricidade. Então, como diz aqui, pode-se, portanto, admitir logicamente que os seres orgânicos, ao se formarem, assimilaram o princípio vital, que era necessário à sua destinação, ou se preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo, por efeito da combinação dos elementos. E que essa combinação, como diz ali antes, né? Essa combinação, será que o princípio vital é algo distinto, que tem uma existência própria? Ou então, para reentrar no sistema da unidade do elemento gerador, é apenas um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor ou eletricidade, né? Ou seja, então esse princípio vital, assim como o fogo, a luz, a eletricidade, é um elemento que ele é uma transformação, que a gente já estudou, né, anteriormente, que ele vem do fluido cósmico universal, né? Então a gente lembra que a gente estudou que tudo parte do fluido cósmico universal, né? Ou seja, então o princípio vital também é uma das transformações, uma das modificações, né, que é feita para cada tipo de organismo, tem um tipo de princípio vital, né? Por exemplo, se o organismo é um organismo já mais desenvolvido, né, já um organismo mais evoluído, ele vai ter um tipo de princípio vital, né? Vai ser diferente de outro, né? O nosso princípio vital não é o mesmo de um animal, né? De uma planta, né? De um vegetal, é diferente, né? Então isso que é importante a gente entender. E que conforme a evolução dos planetas, dos seres, também já é outro tipo conforme a evolução do orbe, né? Já é um outro tipo de princípio vital que tem lá, né? Acho que a ciência nunca vai poder reproduzir esse princípio vital, né? Que é uma coisa que Deus já fez para travar a gente, para não ficar brincando de Deus, né? Querer dar vida a o que a ciência pode fazer, no caso, é um dia chegar a uma evolução de conseguir estudar sobre isso, né? Estudar, se aprofundar, né? Saber como é que é. Né? Mas agora desenvolver isso aí, que a gente sabe que quem desenvolve esse tipo de fluido, que a gente estudou lá no início, quem foi os organizadores, né? São os co-criadores de cada orbe, né? E que nem o nosso planeta Terra é Jesus, né? Que é o co-criador, que é o mestre, né? De todos, o organizador de todos os seres do planeta. Então ele que desenvolveu tudo, né? Ele tinha lá a planta, né? De tudo, trouxe do mundo espiritual, né? Mas tá aqui, tá tudo aqui, né? Vai ser trabalhado dessa forma. Então ele desenvolveu, elaborou. Ele que manipulou, né, esses fluidos que estão em todo o universo, que vaga pelo todo, né, esse fluido cósmico em todo lugar, né? Ou seja, na verdade está mergulhado dentro dele, né? Então quem sabe manipular, que é um espírito muito evoluído, assim como Jesus, ele manipula, né, esses fluidos, ele sabe manipular, né, para cada tipo de espécie, né, cada ser ele manipula. Assim como a gente estudou lá no início, lá das formas, foi se modificando aos poucos, né? Cada ser, por exemplo, ele tem um tempo de vida, né? Daí vai ter um tipo de fluido para aquele tipo de ser e um tipo de quantidade para viver tantos X de anos, né? Assim como para nós, como para outros seres, né? Então é bem interessante que ele parte tudo desse fluido cósmico, né?
Tranquilo? Tem umas notinhas, né? Não, aqui ainda não. Ah, tem 158. 158? Não, aqui não tem, aí não chegou lá ainda. Ah, então deve ser agora que vai aparecer. Então vamos pro 18. Combinando-se o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, sem o princípio vital, forma-se apenas um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital é um desenho modificando a constituição molecular desse corpo, dá a ele propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Durante a vida, a atividade do princípio vital é mantida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor gerado pelo movimento de rotação de uma roda. Com a morte, cessada a ação dos órgãos, o princípio vital se extingue, assim como o calor, quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio vital sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois da extinção desse princípio, assim como a carbonização da madeira subsiste após a extinção do calor. A química, através da análise dos corpos orgânicos, determina os elementos que os constituem: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Ela, porém, não pode reconstituí-los porque, não existindo mais a causa, não é possível reproduzir o efeito, ao passo que ela pode reconstituir uma pedra. Então aqui diz, né, durante a vida, a atividade do princípio vital é mantida pela ação do funcionamento dos órgãos, né? Do mesmo modo que o calor gerado pelo movimento de rotação de uma roda, né, que gera energia, né? Naquela época, principalmente, que usava bastante. E aí, então, com a morte, cessada a ação dos órgãos, o princípio vital se extingue, né? Assim como o calor quando a roda deixa de girar. Né? Daí diz, mas o efeito produzido por esse princípio vital sobre o estado molecular do corpo subsiste mesmo depois da extinção desse princípio. Entendeu? Então esse efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste mesmo depois da extinção desse princípio. Assim como a carbonização da madeira, né? Subsiste após a extinção do calor. É bem interessante, né? Tranquilo? Então vamos por 19. Tomamos como termo de comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda. Por ser um efeito comum, conhecido por todos, é mais fácil para compreender. Entretanto, seria mais exato dizer que na combinação dos elementos para a formação de corpos orgânicos desenvolve-se a eletricidade. Os corpos orgânicos seriam assim verdadeiras pilhas elétricas que funcionavam enquanto os elementos dessa pilha estão em condições de produzir eletricidade e a vida que deixa de funcionar. Quando aquelas condições desaparecem, é a morte, segundo essa ótica. O princípio vital seria uma espécie particular de eletricidade denominada de eletricidade animal, que se desprende durante a vida pela ação dos órgãos e cuja produção cessa com a morte, para a extinção desta ação.
Tem uma notinha, vale a pena. Tem uma nota 159. Então diz assim, esta é uma questão que, à época do codificador, ainda se encontrava pouco compreendida. Hoje sabemos que o princípio básico da formação dos compostos orgânicos complexos que constituem os seres vivos reside no código genético que existe em cada célula, que compõe os diversos tecidos do corpo de um indivíduo. Veja-se o modelo de DNA e a representação esquemática dessa molécula, que contém as informações genéticas da célula. Na reprodução, a nova célula é formada a partir da multiplicação do núcleo da célula-mãe, com base nas informações dos genes. Veja-se as representações esquemáticas da célula animal e da célula vegetal. Os indivíduos multicelulares, ao se reproduzirem, combinam os seus gametas, que são células especiais, que possuem apenas a metade da informação genética. Ao se unirem, completam as informações necessárias, combinando as características dos pais no novo indivíduo que se formará. Nos mamíferos, são denominadas de óvulo, gameta feminino, e espermatozoide, gameta masculino. Hoje também sabemos que o metabolismo celular, na troca iônica denominada de bomba de sódio e potássio, produz uma diferença de potencial elétrico, ou seja, produz eletricidade. No caso, uma eletricidade animalizada, uma vez que é produzida por um ser vivo, a célula, essa eletricidade que contribui para o funcionamento da célula e, por consequência, do órgão que ela compõe, está totalmente de acordo com as características do princípio vital, observado por Allan Kardec. Viu que interessante, né? Então, uma tese hoje, a ciência já consegue, então, entender, né? Que no caso eles falam aqui, eles estudando, então, as células, ó, eles veem aqui, então, que produz eletricidade, viu? Então, no caso de uma eletricidade animalizada, que daí seria, então, o mesmo estudo do princípio vital que a gente está estudando por Allan Kardec. Viu que interessante, né? Daí eles têm, então, por eletricidade animalizada. Viu? 160, 161. Daí aqui continua. Com a morte da célula, cessa a produção da eletricidade resultante do seu metabolismo. Por extensão, sobrevindo a morte do indivíduo, ou seja, sobrevindo a morte de todas as suas células. Cessa a produção de eletricidade do conjunto dos órgãos que o compõem, ou, resumidamente, do corpo como um todo. O corpo humano é um adulto. O corpo humano de um adulto é composto, em média, por 60 trilhões de células. A diferença entre esta inferência é apresentada na Gênese, é a da abordagem, uma vez que o codificador se refere aos órgãos, e não às células de que ele se compõe, muito de acordo com o pensamento vigente à época, quando o estudo da estrutura celular ainda estava nos seus primórdios. Viu? Então lá eles falavam somente dos órgãos, né? Não tinha um estudo ainda das células, né? Então veja que a ciência então, se aprofundou, né? Por isso que é importante essas notas que traz para os dias de hoje, né? Então realmente então, eles já comprovaram isso. Só que não como isso que a gente está estudando, o nome de princípio vital, né? Mas de eletricidade animalizada, que cada célula possui essa eletricidade animalizada. Viu que interessante? Então a ciência já conseguiu descobrir essa eletricidade. Ainda bem que não conseguiu reproduzir. E aí então tem uma outra nota aqui, a 160, que é a sequência.
Essa seção apresenta uma análise sobre as teorias da geração espontânea, ou a biogênese, e da biogênese. A geração espontânea, ou a biogênese, é a teoria segundo a qual certas formas inferiores de vida poderiam ser geradas através dos agentes fisioquímicos das substâncias inorgânicas. A teoria da biogênese propõe que todo ser vivo provém de outro ser. A biogênese permaneceu incontestada até a segunda metade do século XVII, quando o físico e poeta italiano Francisco Redi contestou a proposição de que as larvas da mosca eram geradas na carne em decomposição. O passo fundamental foi dado pelo químico e microbiologista francês Louis Pasteur, que resumiu as suas descobertas no trabalho das partículas organizadas existentes no ar, em 1862. Finalmente, o físico inglês John Tyndall, não sei qual é a pronúncia correta, Tyndall, provou em 1869, um ano após a publicação da primeira edição de A Gênese de Kardec, através da projeção de um facho de luz no interior de um recipiente, que sempre que havia partículas em suspensão no ar, poderia eventualmente ocorrer a putrefação, mas que quando não havia presença de partículas no ar, não ocorria a putrefação. Esta experiência colocou um ponto final na questão da geração espontânea. Essa discussão, pela sua importância, marcou a época em que viveu o codificador. Nos dias de hoje, fica para os leitores de A Gênese o caráter histórico que apresenta. Hoje em dia, com os avanços da paleontologia, podemos afirmar que os primeiros seres vivos foram formados em condições que já não existem no nosso planeta. O meio ambiente daquelas eras remotas era muito diferente do existente na atualidade. Lembra que a gente estava comentando, né? Então, como modificar, mesmo por largar nós numa atmosfera totalmente que nosso organismo não ia sobreviver, vai morrer, né? Foi muito provável, foi isso que aconteceu com os dinossauros, né? O planeta foi evoluindo, então ele já começou a mudar a temperatura, todo o ambiente, as plantas, a alimentação, e eles acabaram morrendo, né? Foram morrendo de fome e tudo, né? A ação do tempo, né? O próprio tipo de organismo que eles tinham serve para respirar, aquele tipo de ar lá, não suportaram, né? Entenderam? Hoje sabemos que todos os seres orgânicos, que todos os seres vivos são formados a partir das informações contidas no código genético de seus pais. As pesquisas mais recentes no campo da genética permitiram determinar o número de pares, 2 bases, existentes no código genético de diversas espécies. Os pares são formados por 2 bases nitrogenadas das 4 que acompanham o DNA, a saber, adenina A e timina T, citosina C e guanina G. Veja-se o modelo de DNA e a representação esquemática dessa molécula em páginas anteriores. Os pares são, digamos assim, a unidade de informação para a descrição dos passos necessários à formação de um novo indivíduo, seja um organismo unicelular ou multicelular. Então aqui abaixo tem um quadro, que no livro apresentamos algumas espécies com um número de pares das suas respectivas moléculas. Como era de se esperar, quanto mais complexo é o ser vivo, maior o número de pares necessários para descrevê-lo e reproduzi-lo. Aí tem ali, tem vírus, né? Vírus tem 0,01 de pares em milhões, né? Então são dados ali, né? São...
Então vamos, onde é que a gente parou lá? Que eu nem... Agora é geração espontânea. Geração espontânea. Vamos ver esse aqui, eu acho que tem que concluir esses... Geração espontânea. Aí tem uma... Eu já acabei adiantando e li as notas ali todas. Vamos ver o que é. O que é geração espontânea? É natural que se pergunte por que não se formam mais seres vivos, nas mesmas condições em que se formaram os primeiros seres que surgiram na Terra. Eu acabei lendo as notas de rodapé. Que a gente leu ali, daí falou, né, que a própria mudança, né, disso tudo ocasionou então essa modificação, né, que não foi mais os mesmos tipos de seres que o que tinha lá no início tem hoje, né, foi modificado. Vamos ver aqui. Então pode continuar ali. Nessa geração espontânea, vamos lendo ali. A questão da geração espontânea, que hoje preocupa a ciência, embora não esteja ainda inteiramente resolvida, não pode deixar de lançar luz sobre esse ponto. O problema apresentado é esse. Nós temos, nos tempos atuais, a formação de seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que os constituem, sem embriões previamente gerados de maneira normal, ou seja, sem pais, sem mães? Os partidários da geração espontânea respondem que sim, e se apoiam em observações diretas que parecem concludentes. Outros pensam que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, baseado no fato que a existência comprova de que os germes de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, podem conservar durante longo tempo uma vitalidade latente, até que as circunstâncias favoreçam a sua eclosão. Essa opinião deixa sempre em aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Vamos ver o que tem aqui ainda. Eu não sei vermelhinho. 22. Pode continuar ali, parou aí? Saiu do troço. Eu vou continuando aqui então. Mas então por que os seres de organização complexa não se formam da mesma maneira? Esses seres não existiram de todo sempre, isto é um fato positivo. Portanto tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoofito, zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente. Por que não acontece o mesmo com as árvores, os peixes, os cães e os cavalos? Aqui param, por enquanto, as investigações. O fio condutor se perde, e até que ele seja encontrado, o campo fica aberto às hipóteses. Seria, portanto, imprudente e prematuro apresentar teorias como verdades absolutas. Se o fato da geração espontânea está demonstrado, por mais limitado que seja, não deixa de ser um fato capital, um marco que pode indicar o caminho para novas observações. Se os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Quando se vê o carvalho e a bolota, de onde ele nasce, quem pode afirmar que não existe um elo misterioso entre o pólipo e o elefante?
Aí tem o pólipo e elefopólipo, 163. Cada um dos indivíduos de uma colônia de coelenterados, que são animais enterozoários, radiados, do ramo Coelenterata, que tem indivíduos formados por pólipos cilíndricos, sésseis, os quais vivem frequentemente em colônias, ou medusas campanuladas flutuantes. Então é um tipo de... é uma colônia, né? E o 164 fala elefante. Corroborando as palavras do codificador, acrescentamos à luz dos conhecimentos da atualidade que esse elo é o código genético, que naquela época já fora pressentido pelo naturalista inglês Charles Darwin, na sua teoria da evolução das espécies. Para maiores detalhes, veja-se a nota de rodapé 144, relativa ao item 2. Não sei onde é que eles perdi tudo. É o capítulo 10, o item é o 23. Eu não acho onde que é nesse PDF aqui. Ih, saiu tudo. Não sei cadê. Não, agora não vai dar tempo, nós já estamos encerrando. Vamos se concentrar aqui que nós já estamos terminando. Só não vai dar tempo. Deixamos ao tempo o cuidado de levar a luz ao fundo desse abismo. Se um dia ele puder ser sondado, esses conhecimentos são interessantes, sem dúvida, sob o ponto de vista da ciência pura, mas não são eles que influem no destino dos homens. Aí tem outra nota, 165. Conforme previu o codificador, o tempo realmente permitiu que a ciência avançasse a ponto de hoje podermos com segurança estabelecer uma teoria, ainda não definitiva, mas que clareia a questão do surgimento da vida no planeta Terra. Em relação à geração espontânea, caberia reafirmar que ela realmente existiu, mas apenas em nível molecular. Poderíamos concluir que, em relação ao conhecimento da época, o posicionamento de Kardec nessas questões, possivelmente uma das mais controversas do seu tempo, corresponde mutatis mutandis ao posicionamento no século XX, ao Dr. Alexander Ivanovich Oparin, ao propor a biogênese para as moléculas orgânicas complexas e a biogênese a partir do surgimento das unidades celulares, primeiras na sua teoria do surgimento da vida no planeta Terra. Essa teoria, conhecida como teoria de Oparin, é a mais aceita pela comunidade científica na atualidade. Então, lá na época de Kardec, ele não conseguiu estudar esses micro-organismos, né, que hoje já consegue estudar, né, já trazer, né, mais teses, né. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui tem outras coisas. Aqui tem muita coisa científica aqui também. O mais importante ali era o princípio vital, que é bom para nós. E a gente viu também sobre essa formação dos primeiros seres, né? Vamos ver aqui. Não falta muito. Aqui tem a escala dos seres orgânicos. Ó. Não existe delimitação nitidamente traçada entre os reinos animal e vegetal. Nos limites dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais plantas, cujo nome indica que eles pertencem aos dois reinos, sendo uma espécie de traço de união. Então a transição entre o reino animal e vegetal, no limite entre os dois, entre, ou seja, do vegetal passando para o animal, tem um zoófito. Aí tem a nota 166. Ó. Complementando a informação, acrescentamos que com a descoberta do vírus pela ciência, em 1894,
Ou seja, ó, em 1894 Kardec já tinha desencarnado, né? Então eles conseguiram comprovar essa descoberta dos vírus que Kardec, na época de Kardec, ele não tinha descoberto ainda. Estabeleceu-se uma outra fronteira, agora entre os reinos mineral e animal. Uma vez que se constatou que esses micro-organismos ora se comportam como cristais, ora como seres vivos, dependendo das condições existentes. Então as plantas, como os animais, nascem, vivem, crescem, se nutrem, respiram e se reproduzem e morrem. Como os animais precisam de água, luz e calor para viver, quando lhes falta algum desses elementos, elas definham e morrem. A absorção de ar poluído e de substâncias deletérias pode envenená-las. As suas características mais acentuadas é o fato de permanecerem fixadas ao solo e dele tirarem a sua nutrição, sem se deslocarem. O zoófito tem a aparência exterior da planta, como planta. Mantém-se fixado no solo, como animal. A vida nele é mais acentuada. Ele tira do meio ambiente a sua alimentação. 1 grau acima, o animal é livre e vai procurar o seu alimento. Então, ou seja, o zoófito, ele tipo uma planta ali, fica ali, né? Tirando os nutrientes dali, né? Fica ali fixo ali, né? Essa transição. Seria, ótimo, como eles não colocaram aqui, mas eu acredito que seja como essas plantas carnívoras que tem, né? Que ele já, né, tira do meio ali, vem os animalzinhos, ele papa, ele já é uma transição, né? Inicialmente temos as inúmeras variedades de pólipos, com corpos gelatinosos, sem órgãos bem definidos e que só diferem das plantas pela faculdade da locomoção. Depois segue-se pela ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto. Os eumintos, ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnudos, sem ossos, alguns deles nus, como as lesmas e os polvos, outros providos de conchas, como o caracol e a ostra, os crustáceos revestidos de uma crosta dura, como o caranguejo e a lagosta, os insetos, nos quais a vida assume uma atividade prodigiosa e se manifesta um instinto habilidoso, como na formiga, na abelha e na aranha. Alguns sofrem uma metamorfose, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Em seguida vem a ordem dos vertebrados, animais com esqueleto que compreende os peixes, os répteis e os pássaros. Finalizando, temos os mamíferos, cuja organização é a mais completa, né? Então foi se desenvolvendo também, né? Do vegetal, daí tem que esse zoófito, que foi o zoófito, né? A transição entre o vegetal com o animal. E aí depois nesse animal que começou aqueles animais ainda invertebrados, né? Aí depois já vertebrados, né? Assim como vem daí os peixes, os répteis, né? E até chegar ao mamífero, né? Vamos ver se a gente consegue ver aqui um pouco sobre o homem para nós encerrar. O homem, ó, do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais difere apenas por pequenas nuances na forma exterior. Do resto, possui a mesma composição química de todos os animais, ó. Os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Viu? Nós somos iguais aos animais, viu? Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições, e quando morre, seu corpo se decompõe, como de tudo que vive. Não há no seu sangue, na sua carne, nos seus ossos, um átomo, a mais nem a menos do que os que são encontrados no corpo dos animais. Como esses, ao morrer, ele restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio, que se haviam combinado para formá-lo. Esses elementos, através de novas combinações, irão formar outros corpos minerais, vegetais e animais.
A analogia é tão grande que sempre que as experiências não podem ser realizadas no próprio homem, as suas funções orgânicas são estudadas em certos animais. Daí faz até as cobaias, né? Os ratinhos, tudo, porque é a mesma coisa, né? A organização ali é a mesma. Tranquilo até aí? Estou só dando uma acelerada porque já está terminando aqui, para nós começar outro capítulo daí semana que vem. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bimanos. Imediatamente abaixo vem os quadrumanos, animais de 4 mãos, ou macacos, alguns dos quais, como o orangotango e o chimpanzé, têm certos trejeitos do homem, a tal ponto que, por muito tempo, foram denominados de homens das florestas. Como o homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados e levam os alimentos à boca com a mão, sinais característicos. Por pouco que se observa a escala dos seres vivos sob o ponto de vista do organismo, somos forçados a reconhecer que, desde o líquen até a árvore, e desde o zoófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade, e da qual todos os elos têm um ponto de contato com o elo precedente, acompanhando-se passo a passo a escala dos seres. Pode-se dizer que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Uma vez que o corpo do homem, no que respeita à sua química e à sua constituição, é idêntico aos outros corpos, já que ele nasce, vive e morre do mesmo modo, ele também deve ter se formado nas mesmas condições. Ainda que isso possa ferir o seu orgulho, o homem deve se resignar a ver no seu corpo material apenas o último elo da animalidade na terra. Aí está o inexorável argumento dos fatos, contra o qual seria inútil ele protestar. Entretanto, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, mais cresce a importância do princípio espiritual. Se o primeiro nivela o homem ao bruto, o segundo o eleva a incomensurável altura. Vemos o limite onde se detém o animal, não vemos o limite que o espírito do homem pode atingir. O materialismo pode ver por aí que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência, e o seu positivismo vai ao seu encontro e as provoca, por ter a certeza de que o princípio espiritual, que tem sua existência própria, não pode sofrer nenhum dano com essas descobertas. Entendeu? O princípio vital não pode sofrer nenhum dano. Eles podem descobrir, estudar, mas não pode sofrer dano nenhum, né? Porque ele vai se desenvolver ali junto com o organismo que vai se desenvolver, né? Que vai dar a vida através desse princípio vital, né? Que tem esses órgãos que vai dar a vida. Então aqui eu ia dar uma resumida, assim, mas no fim, como eu comecei a ler um pouco ali, foi indo, né? Só para nós dar uma passada, assim, né? Daí quem quer se aprofundar mais nessa ciência que a gente disse, né? A gente viu um pouco ali, né? Como é que foi, a gente estudou bastante coisa, né? Como é que foi desde o início lá, né? Que a gente viu no livro A Caminho da Luz, que a Luz do Espiritismo eles deu mais detalhes, né? Que veio ali do lado, começou com as amebas, né? Daí foi evoluindo, aí passou pelos dinossauros, aí foi se transformando, né? Depois veio o ser humano, né? Veio outros tipos de animais, né? Mudou tudo, né? Então tudo vai se transformando, né? E o princípio vital também vai evoluindo conforme cada órgão, né? E aí é interessante dizer aqui, né, que a gente não muda, não é diferente em nada, né? Dos animais que vivem hoje entre nós, né? Eles pegam os ratinhos de cobaia para fazer experiência, né? É o mesmo, a mesma coisa, né? Não vai mudar nada, né? Então é bem interessante isso tudo, né? Que a gente vai ver que nós somos, então, ou seja, os animais que vivem nesse orbe aqui,
todos eles têm as mesmas constituições, né? Diferente daqueles que eram da primeira época, né? Entenderam isso tudo, gente? Uns queiram acompanhar e não entender. Então depois a gente vai partir para o capítulo 11, daí a gente já vai entrar mais nas questões agora espirituais, né? Vamos sair dessa ciência aí que já nos cansa bastante, né? Daí a gente já vai entrar nessa gênese espiritual, princípio espiritual, união do princípio espiritual e da matéria, hipótese sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnação, emigração e imigrações dos espíritos, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos. Então aqui a gente já vai começar agora a parte moral mesmo, né? Mais a parte espiritual. Então, gente, a gente agradece aí a presença de todos que nos acompanharam, né? Desculpe ter acelerado assim um pouco, né? Ler bastante assim, mas é para nós dar uma passada nesse capítulo para não, de repente, não ficar alguma coisa para trás, assim, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu entender bastante coisa, né? Então a gente abraça aqui os irmãos, né, que nos acompanharam, a nossa irmã Terezinha, a Maria Aparecida, né? Um abraço a todos. Tá? Então a gente convida a todos para nós fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então agradecer, Senhor, por mais esse estudo da noite de hoje, que possamos sair daqui mais esclarecidos e sabendo, Senhor, um pouco da nossa origem, como que se deu a formação dos seres no planeta, e sabendo qual é o nosso papel hoje aqui, né, através da doutrina espírita, que possamos principalmente evoluir e crescer, né, na parte moral, conhecendo as leis divinas, praticando as virtudes. Esse é o principal fator que vai fazer com que a gente chegue à pura e eterna felicidade que Deus, nosso Pai, quer de todos nós. Então, a título de nós termos um pouco de conhecimento, né, nos aperfeiçoando, é importante também. E agradecemos então por tudo, nosso Pai Francisco, a todos os nossos amigos, que abençoe e ilumine a todos aqueles que estão nos seus lares, vibrando positivamente, que possam receber o amparo. E assim, Senhor amado, então damos encerrado os nossos estudos da noite de hoje, que assim seja. Então tenham todos uma boa noite, até os próximos encontros.